tendo, segundo a LOA desse ano, a lei de orçamento anual, a gente vai ter esse ano um orçamento para a questão de universidades federais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, CAPES, institutos tecnológicos, centros de pesquisas, um orçamento menor do que em 2007. E desde 2015 a gente vem sofrendo, como você mesmo afirmou, sucessivos cortes que podem chegar a cerca de 80 bilhões. O orçamento para esse ano é cerca de metade do que era em 2014. Isso se cerca de 6,5 bilhões forem aprovados em créditos suplementares. E ainda assim é metade do orçamento de 2014. Ou seja, a gente está tendo umas sucessivas diminuições de orçamento. E, além disso, um edital acho que foi do ano passado, não, foi o edital 16 de 2020, do CNPq. Para quem não sabe, gente, o CNPq e a CAPES são as maiores agências de fomento à pesquisa do país. Nós, pesquisadores, a grande parte recebemos por essas agências de fomento. E esse último edital tiveram mais de 4 mil projetos submetidos, 3 mil foram aprovados. Só que desses 3 mil, somente 13%, que foram 300 e poucos projetos, que ganharam bolsa. Isso é um número muito pequeno. Então, em relação a esses cortes, você já falou algumas coisas, mas qual influência você vê da queda do orçamento com o desenvolvimento científico do país? O quão grave isso é? Como você enxerga isso? Porque assim, cortar investimentos tem esses dois lados, né, que eu estava comentando, que é o corte da possibilidade de ter insumos para a produção das pesquisas, equipamentos, né? A gente precisa de equipamentos caríssimos para fazer, por exemplo, eu trabalhei com RMN, gente, que assim, é um absurdo o valor de um RMN, né? Para colocar só um tubinho e pegar um espectro, mas é muito caro, é $1, sabe? Mas também tem essa questão da formação do profissional cientista, né? Então, assim, o impacto direto que hoje eu estou dentro do ensino de ciências, onde o nosso tipo de trabalho ele é mais campo do que laboratorial, então nós vamos mais para escolas, fazer pesquisa em escolas, seja com alunos ou seja com professor, ou então a gente faz pesquisa na produção de material didático, é um outro tipo, é uma outra característica. O impacto maior é nessa produção. O meu programa, por exemplo, teve cortes de bolsa. A minha bolsa, para quem não entende, acho que é importante explicar, né? As universidades, elas possuem cotas de bolsa. Então, ela tem 15 bolsas. Aí, uma pessoa, um doutorando, ele ocupa uma dessa cota. Quando esse doutorando termina, como essa cota é da instituição, essa cota é passada para um outro doutorando. E o que acontece? Por exemplo, eu sei que a minha bolsa, a cota que eu estou usando hoje de bolsa, quando eu terminar o doutorado, ela vai ser perdida. Então, o meu programa, ele sofreu, muitos programas do Brasil sofreram com isso. Obviamente que alguns programas ganharam, porque você precisa sempre jogar... Na política é assim, né? Você precisa fazer com que... Quer ver? Eu vou falar... Por exemplo, o estado de São Paulo tem um grande problema em relação à educação, porque às vezes você não consegue a unidade dos professores. E você não consegue a unidade dos professores porque o próprio Estado ele cria sistemas de fragmentação. Então ele categoriza. Então tem professor de categoria A, categoria F, categoria O. Então esse processo de você fragmentar um grupo, ele é um processo interessante nesse sistema de dominação. Então, você quer implementar a sua política que causa malefícios para a ciência? Faz o seguinte, tira bolsas de um e dá bolsas para outros. Porque aí essa unidade dos cientistas, ela é fragmentada. Então você vai ver aí cientistas defendendo tal governo porque o programa deles conseguiram bolsa, enquanto que outros não têm. Então, assim, é importante pensar nessas estratégias. Mas, inclusive, eu tive colegas, né, que estavam com a bolsa, estavam recebendo e a bolsa foi cortada. Nós tivemos bolsistas bolsistas que pesquisavam a Covid e teve a bolsa cortada. Que a gente vai para uma outra seara, né, porque é uma questão da relação de trabalho do pesquisador. Porque eu acho que nós estamos num momento, Laila, acho que é muito importante, nós que somos um pouco mais jovens, né, pelo menos eu fui educado que ciência e política não se misturava.
E eu percebo hoje que quando teve a Laila mostrou dados, né, que se não fosse a UFRJ ir a público, porque quando eu penso ciência e política, eu penso no debate público. Eu penso que o cientista tem que estar no debate público. Não é uma questão política partidária. Embora todo cientista, ao meu ver, tenha o direito de escolher qualquer espectro da política. Mas quando a gente fala em política aqui, é ir para o debate público, é comunicar com as pessoas, é entender o quanto que aquele deputado que você votou, a compra de insumos de bolsa, do remédio, vai depender daquele elemento que você colocou no Congresso, né? Então, acho que os cientistas têm que participar, sim, desse debate público, e principalmente agora que nós temos as redes sociais, porque nós tivemos durante um tempo justamente pessoas que estavam usando esse debate público para descredibilizar a ciência. Então, se a gente não ocupa esse espaço e não faz isso, a UFRJ fez, aí depois a UFBA falou, a Unifesp falou. Então, a gente viu o quê? Que não é algo pontual de uma universidade, ela é generalizada e elas podem fechar. E aí eu achei super legal, que eu acho que vale a pena eu mencionar aqui, a UFRJ teve que dizer, olha, não é só a pesquisa, tem a extensão, porque tem 9 hospitais da universidade, você tem a questão de cultura, os museus. Então, assim, é uma perda muito grande, né? Perde a ciência, perde a cultura, perde a educação, perde a arte, perde muita coisa. Não, e outra coisa, também eu acho que as pessoas não veem muito uma relação que é direta, assim, que em países que normalmente levam a pesquisa de forma muito séria, veem que é a relação da pesquisa com o desenvolvimento tecnológico nacional, que é importantíssimo para a soberania nacional, e ligado isso à economia. Porque quando você tem um país com desenvolvimento tecnológico e tem uma soberania desse desenvolvimento, você consegue ter uma questão de desenvolvimento econômico maior. E aqui eles não fazem essa relação. Então, pesquisa, ciência e educação são totalmente importantes nessa relação, sabe? E aqui no Brasil